capítulo 8. João capítulo 8, preguei em todo o capítulo, né? Praticamente, preguei em todo o capítulo domingo, mas o estudo é diferente, porque o estudo eu entro nos detalhes, que na pregação eu não posso fazer isso por causa do tempo. E eu peço até perdão se eu corri demais domingo, mas o capítulo é muito extenso e muito rico, no qual Jesus está falando sobre a luz do mundo. Nós terminamos no versículo 29, a semana passada, e hoje nós vamos começar a partir do verso 30, não é isso mesmo? Estou certo? Eu acho que a gente parou no verso 29, foi isso mesmo? Não lembram? Acho que eu estou bom de memória ainda, vamos lá. Nós estudamos, né, e vimos que o capítulo 8 começa com a história da mulher adúltera, trabalhamos isso, trabalhamos do verso 12 ao verso 20 com o presbítero Spencer, Jesus como a luz do mundo, e eu trabalhei com vocês do verso 21, lembram que ele disse que se as pessoas não crerem nele, vão procurar ele, não vão encontrar, mas vão morrer em seus pecados. Falamos isso a semana passada, do verso 21 até o verso 29, mas eu dei ênfase ao verso 27, no qual o texto diz: eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, quando Jesus estava dizendo que era o verdadeiro, que ele era o eu sou, que tudo o que ele dizia era verdade, mas eles não criam na sua palavra. Versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, falando da sua crucificação, então sabereis que eu sou, ou seja, que tudo que ele fala realmente é verdade. Ele é o eu sou, como o eu sou do Antigo Testamento. Por isso que na Bíblia de vocês está o eu sou aí no maiúsculo, com todas as letras em maiúsculo, para dizer que esse eu sou é a mesma afirmação que o próprio Pai usou quando se revelou a Moisés, quando Moisés perguntou quem lhe estava enviando. Eu sou. Você vai dizer que eu sou é quem está te enviando. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele diz que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E no verso 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Até aí, irmãos, nós vamos começar a partir do verso 30. Eu acho maravilhoso esse verso, né? Que Jesus diz aqui no verso 29, inclusive eu falei domingo sobre ele, quando Jesus diz aqui: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui Jesus vai fazer algumas afirmações, né? Primeiro, e ele faz essas afirmações, e João, ele cita isso várias vezes, que Jesus citou essa verdade, de que o que ele faz porque o Pai lhe enviou. Ele veio cumprir uma missão dada pelo Pai, e ele é fiel a essa missão. Outra coisa que Jesus vai dizer aqui é que o Pai não lhe deixa só. Isso aqui, irmãos, é uma expressão de segurança que ele tem da presença de Deus na sua vida. E isso é algo que nós devemos pensar. O crente ter essa segurança, isso implica em Jesus, ele tinha uma maturidade espiritual, é lógico. Estamos falando dele como homem. Ele era perfeitamente... ele era o varão perfeito, ele é o exemplo maior e perfeito de um homem de Deus, e essa perfeição como homem espiritual é demonstrada aqui pela segurança que ele tem. Veja, antes ele está dizendo que vai ser levantado, eu vou ser crucificado, vocês vão me levantar, vocês vão me crucificar. Claro que isso não era fácil para ele saber que teria que morrer pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, ele faz duas afirmações em seguida, no verso 29, que mostra o quanto ele confiava e estava firme, ou designado a cumprir o que o Pai tinha colocado em suas mãos. Ele diz no verso 29, que o Pai lhe enviou, e que o Pai estava com ele, e ele está comigo, e ele ainda continua dizendo, não me deixou só. Por quê? Porque eu sempre faço a sua vontade. E é interessante, quando nós não fazemos a vontade do Pai, nós passamos a ter um sentimento de culpa, não é verdade? Nós somos crentes. Quando nós quebramos a vontade do Pai, quando nós pecamos,
Então, é comum nós ficarmos com um sentimento de culpa, com um pesar no coração, entristecidos, porque entristecemos também o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E enquanto a gente não recorrer a Cristo e ao perdão de Cristo, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, enquanto nós não formos a Ele, a nossa comunhão com Deus, ela não é reestabelecida. Isso não quer dizer que eu perdi a salvação, mas que a minha comunhão de vida com Deus, ela não fica boa. E por não ficar boa, eu perco essa segurança. É natural. A gente fica inseguro, não que Deus vá nos abandonar, mas a gente fica inseguro sobre essa presença de Deus conosco, nos momentos, principalmente nos momentos difíceis. Porque a gente tem consciência de que está pecando, de que está falhando, de que precisa se consertar, e a gente fica inseguro na presença de Deus. Jesus, ele era perfeito, Jesus, ele não tinha pecado. E ele diz, olha, é claro que isso é para nós também. Eu faço a sua vontade. Eu sei que ele não me deixa só. Eu sei que ele sempre está comigo. Ele jamais me abandona. E aí eu citei para vocês, desculpa, eu estou com dificuldade de falar algumas palavras por causa do aparelho, mas quando está na cruz, Jesus, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste, né? O abandono ali não quer dizer que Deus, ele abandonou Cristo, mas naquele momento ele precisava, sim, deixar que Cristo cumprisse a sua missão e recebesse a ira destinada a nós pecadores, que houvesse esse assumir a nossa culpa, esse assumir o nosso lugar e a ira fosse derramada. Então ele sentiu esse peso. Era necessário que o pai derramasse a sua ira sobre o filho. Isso é uma coisa que nós não podemos alcançar a profundidade desse acontecimento, como ele realmente foi. Por exemplo, como nós entendermos que Cristo, ele morreu a morte eterna. Ele não morreu a morte eterna na cruz em termos de cronológico, mas ele morreu a morte eterna em termos de sentir, em termos do sentir o abandono, o que é estar sem Deus eternamente sofrendo o seu juízo ali. E isso é inexplicável e é incompreensível à nossa mente. Mas ele não pagou, ele não morreu, não só foi fisicamente. Os católicos dão muita ênfase a esse sofrimento físico. Mas e o sofrimento de assumir a nossa culpa e de morrer em nosso lugar, em termos completos? Isso realmente é mais do que a gente compreende. Mas quando Jesus diz, ele não me abandonou, lembre-se que na hora da sua morte, ele disse, Pai, a teu eu entrego o quê? O meu espírito. Ele está citando um salmo, né? E eu já disse a vocês, eu já expliquei a vocês que era comum os judeus, as mães dos judeus ensinavam esse salmo aos seus filhos quando eles iam dormir. Pai, a ti eu entrego o meu espírito, no sentido de que eu confio plenamente que minha vida está em tuas mãos. Davi, ele diz isso, que se deita seguro, né? Ele pode dormir seguro, em paz eu me deito, né? Porque ele entende que Deus está cuidando dele. Então, meus irmãos, eu não queria passar tanto tempo nesse verso, mas só para vocês entenderem que ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando nós agradamos a Deus com nossas vidas, pode ter certeza, estaremos sempre mais seguros. Fala, irmão Edivaldo, fica à vontade. Correto. Correto. Dos eleitos. Não. A humanidade, quando eu digo, é de todos os eleitos de todos os lugares, de todos os tempos, né? Nesse sentido. O mundo nesse sentido. Mas é o que a gente chama a expiação limitada, né? É limitada. É dos seus, né? Ele morre pelas suas ovelhas. Correto. Muito bom. É isso mesmo, meu irmão. E a gente vê esse texto e fazer o que agrada a Deus é maravilhoso, nos dá segurança, né? Quando a gente faz o que agrada ao Senhor, nós nos sentimos tanto em paz, nós nos sentimos bem na presença do Senhor, nos sentimos felizes em paz, mesmo que estejamos em meio a grandes batalhas. Verso 30, vamos ver até onde a gente chega. O capítulo é muito grande, vai até o 59. Ditas estas coisas, interessante esse verso. Muitos creram nele. Aí o nosso coração chega a se alegra, né?
que a gente fica pensando que esses que creram nele, creram de verdade. Mas no decorrer do texto, vocês vão ver que esses muitos que creram, não creram de verdade. Observe comigo. Verso 30 diz, ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, veja, muitos creram nele. Aí Jesus disse, vocês creem em mim? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Talvez, como é que Jesus soube que eles creram nele? Talvez eles afirmassem, nós agora que estamos crendo em ti. Nós agora estamos crendo nas tuas palavras. Alguns podem ter feito essa afirmação. Mas também, como o irmão Spencer está me lembrando, no capítulo 2 diz que Jesus conhecia o quê? O coração dos homens, a intenção dos homens, daqueles que estavam ali com ele. Ele conhecia, ele sabia quem era o homem. Ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração. E aí o texto no verso 31 nos diz aí, irmãos, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus, ele vai mostrar aquelas pessoas que estavam crendo, entre aspas, nele, que seus verdadeiros discípulos não são aqueles discípulos como na parábola do semeador, que logo abraçam o evangelho, se alegram com o evangelho, mas por qualquer coisa abandonam o evangelho. Quem é seu discípulo de verdade, vai o quê, irmãos? Ele vai dizer duas coisas aqui. Primeiro, vai permanecer na sua palavra, e segundo, ao conhecer essa palavra, ou conhecê-la dia após dia, ele vai ser o quê? Liberto. Liberto de quê? Nós vamos ver adiante. Liberto dos pecados. Porque no verso 33 e 34 diz, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Aí Jesus diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do quê? Do pecado. Então, eu estou falando de outra escravidão. Então, parece que aqueles homens, quando vieram com essa resposta para Jesus, eles começaram a declarar que a fé que eles estavam tendo não era uma fé genuína, não era uma fé salvífica, uma fé verdadeira. Então, eu queria que vocês guardassem no coração esse verso 31. Se alguém perguntar a você, o que me faz um discípulo de Cristo? Você pode responder, primeiro, um discípulo de Cristo, ele guarda a palavra de Cristo no seu coração. E o que é guardar a palavra de Cristo? Jesus vai usar o termo, se vós permanecerdes na minha palavra. Interessante, né? Não é que somente a palavra permanece em nós, mas porque você pode até conhecer a Bíblia de cor, teoricamente, mas é se vós permanecerdes na minha palavra. Ele está falando de prática. Ele está falando de obediência. Em um outro texto ele vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se vocês... ele não está dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos. Ele não está dizendo aqui que eu não vou, em algum momento da minha vida, pecar ou quebrar o mandamento do Senhor. Não, eu faço isso todos os dias. Mas se eu sou um discípulo de Cristo e estou conhecendo, olha, e sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. A verdade aqui é a palavra dele, que revela a ele. Aí você diz, a verdade pode ser Cristo? Pode, mas você só conhece Cristo onde? Na palavra. E conhecendo Cristo na palavra e ao mesmo tempo em oração, porque você só sabe orar, ou como orar, ou estar na presença dele em oração, se você conhecer o que ele ensina sobre orar. E isso está na sua palavra. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. É a palavra quem me ajuda a cada dia a ser liberto. Liberto do quê? Liberto do pecado. Liberto daquilo que me escraviza, daquilo que me prende. Isso é maravilhoso, irmãos. Olhe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Vejam que os discípulos, esses tais discípulos aqui que creram nele, versículo 33,
Se alguém quiser me interromper, fica à vontade, viu? Versículo 33, ou quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra sua Bíblia, antes da gente ir para o verso 33, eu anotei aqui, Romanos 6. Romanos, deixe marcado aí em João 8, não vamos ter pressa, vamos bem devagar, deixar que Deus possa nos ajudar a meditar na sua palavra, né? Olha, irmãos, como eu tenho aprendido a Bíblia, estudando com vocês aqui nas quintas-feiras. Romanos 6, versículo 17, até o verso 23. Quem encontrar pode ler, por favor. Até o 23, isso. 18 também. Aleluia. Amém. Vamos continuar com o exemplo do casamento. Então, se você não era um cristão, não conhecia Cristo, não tinha sido transformado, e aí você antes tratava a sua esposa com violência, vou dar um exemplo, né? Era violento com ela, até poderia espancá-la, ou não somente, às vezes não se espanca uma mulher só batendo fisicamente, se agride uma mulher também com palavras. Inclusive a Lei Maria da Penha, os que entendem mais do que eu aqui, parece que se você ameaçar, você já é incluído, não é isso? Na Lei Maria da Penha, é isso mesmo, irmã Edvaldo? Os irmãos que conhecem aqui, é isso mesmo, né? O irmão policial sabe muito bem. Ameaçou sua esposa, se ela der parte, acabou-se, né? Já se abre um processo e o camarada já passa a responder, não é isso? Perante a justiça. Ok. Então, mas se um homem que não conhecia Deus, ele tratava a sua esposa dessa forma, e de repente ele é alcançado pela graça de Cristo, é impossível que ele permaneça a mesma pessoa. É impossível que ele seja tentado a, em algum momento, agredi-la com palavras e não ser incomodado pelo Espírito Santo e não chegar até ela, lhe pedir perdão e lhe pedir ajuda para que ele possa mudar e ser um homem melhor. E orar por isso, para que Deus lhe ajude, para que Deus transforme o seu caráter, para que o fruto do Espírito Santo possa ser produzido na sua vida e ele venha realmente expressar isso a cada dia para a sua esposa. Porque eu já fui muito ignorante. Eu digo ignorante mesmo pela criação que eu tive. Mas não sou mais o mesmo homem. Nem posso ser. E eu pergunto às vezes a minha esposa, tenho melhorado? Tenho melhorado? Por quê? Porque a melhor pessoa para dizer é ela. É ou não é verdade? Pergunte à sua esposa se você tem melhorado. Agora esteja pronto para ouvir, viu? Esteja pronto para ouvir. Pergunte, mas diga, seja sincera, porque às vezes ela tem até medo de falar, dependendo da maneira que nós somos, é ou não é verdade? Mas pergunte, eu tenho melhorado em alguma coisa? Como crente, eu tenho lhe dado um bom testemunho em alguma coisa? Quais são minhas falhas? Eu tenho essa liberdade com Daniela e hoje são 24 anos de casamento, então eu tenho essa liberdade de falar com ela isso. E ela, aí eu digo, tá bom, pare, tá bom, né? Vá devagar, é isso tudo, tem que mudar, então vá devagar, eu vou melhorar aos poucos, mas é verdade. Isso é muito bom, irmãos. A gente tem que ser humilde e pedir a ajuda da nossa esposa, e ela me ajuda muito nisso, e vice-versa. Às vezes eu chego, olha, você tem que melhorar nisso, né? Não pode ser assim. O que gera problema no casamento? Então, estou dando apenas um exemplo. Então, o homem é escravo do pecado. Ele faz o que quer, ele é cego, ele não reconhece seus erros, ele continua no pecado de mal a pior, ele nasce no pecado, continua preso pelo pecado, e se ele não tiver Cristo, ele não será liberto. Se ele não tiver a palavra, se o Espírito Santo não fizer com que essa palavra gere vida no seu coração e uma nova vida, ele não vai ser transformado. Ele vai permanecer o mesmo homem, pode ser até um religioso. Ele pode botar um terno, pode botar uma gravata, pode ser um pastor, pode decorar os hinos, mas não vai ser transformado no coração. Agora, não espere que isso aconteça assim, isso vai sendo pouco a pouco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro, há já uma libertação que acontece na salvação, no novo nascimento, há uma libertação total, e há um processo de santificação, que é uma libertação diária. Pode falar, irmão Edvaldo.
Sim, o texto de Paulo. Pois é, o irmão citou uma parte, ó, assim como nós oferecíamos o nosso corpo. O presbítero Gilvan cita aqui algumas vezes que ele trabalhou nos trio elétricos. Passava a noite toda no trio elétrico, trabalhando. Aí, oferecia o corpo dele ao diabo. Eu também oferecia. Eu ia até com aquelas mortalhas. Lá em Campina Grande era muito conhecida, né? Em Campina Grande, eu usava mortalha, era micarande. Muito famosa. Campina Grande tem umas coisas assim estranhas. Quer ter o São João maior do mundo, queria ter o carnaval fora de época maior do mundo, e investia nisso porque isso dá dinheiro aos políticos, né? Os políticos ganham com isso, ganham eleição com isso. E corre muito dinheiro em Campina Grande. E eu, feito um besta também, lá atrás era cego pelo diabo, eu não conhecia o evangelho. E eu ia com os amigos e passava e oferecia o meu. E não cansa não, você fica pulando, bebendo, parece que não cansa. Agora, para vir orar, para vir estudar a palavra, para sair para falar de Jesus para alguém, para fazer algo, ajudar o outro, fazer uma visita, aí o camarada já esmorece. Cadê o que você oferecia? O texto que Paulo está dizendo, assim como você oferecia os seus membros, você não oferecia com tanto vigor, com tanta determinação? Quando era para passar a tarde jogando bola, é claro, isso aí é quando o cara é mais novo, né? O cara vai ficando mais velho, não consegue mesmo não. Mas, se for para ganhar dinheiro, meu amigo, você vai ganhar 5 mil reais se você fizer um serão hoje à noite. Acaba fica. Meu amigo, vamos orar. Vamos para a igreja. Você está livre tal dia. Vamos passar meia hora em oração. Aparece dor de cabeça, cansaço, dor nas costas. O jogo do Brasil, do Flamengo, do Sport, do Santa Cruz, do Náutico. E o camarada não vem. Aí, depois, o camarada fica achando ruim porque as coisas não tem acontecido, ou a transformação não tem acontecido na sua vida. É claro que isso tem que vir da parte de Deus, mas nós temos que buscar. Tem que vir da parte de Deus. Deus tem que nos avivar. Tem que nos avivar. Os irmãos não têm dificuldade de ler a Bíblia, não. Você lê a Bíblia, vocês não imaginam tanto de coisa para ler uma mensagem, um assunto, uma notícia que aparece no teu celular, no WhatsApp, lá, olha, que o povo bota besteira direto, o tempo todo, né? Às vezes no grupo, às vezes você vai só limpando, porque você não tem nem como abrir, é tanta coisa. Agora é a brincadeira com o negócio da carne, né? Carne o tempo todo, porque a carne está cara, aí fica o povo botando brincadeira no WhatsApp o tempo todo. Aí às vezes a gente lê aquilo, ouve um áudio, mas se for para ler um capítulo, você já viu o peso que é o capítulo da Bíblia, a dificuldade que nós temos para separar 2 minutos para orar. Irmãos, é difícil ser crente. É difícil. Eu estou falando algo aqui que eu vivo. Eu leio a Bíblia, leio todos os dias, leio. Eu leio todos os dias a palavra. Sem hipocrisia nenhuma, leio e tenho o meu plano de leitura. Eu amo ler a palavra de Deus. Mas eu vou dizer que é fácil, às vezes eu tenho uma preguiça tremenda de ler a Bíblia. Não, pastor, não diga isso não, o senhor é pastor. Verdade, irmãos. Mas aí quando eu abro, que eu começo a ler, a gente já vai pedindo perdão, né? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas isso é importante para a gente aprender que nós somos humanos, que nós temos aquela naturezazinha pecaminosa em nós, que se nós dermos espaço, ela vai, olha, ela vai ser alimentada e vai crescer. Aí quando você lê, que termina de ler, que você ora, você diz, como é maravilhosa a tua palavra, Senhor. Como eu amo a tua lei, né? Como diz o salmista, mas que é difícil, é difícil. Essa semana eu estava na oficina e eu digo, eu tenho que ler a Bíblia. Eu estava com o meu celular, eu tenho um plano no meu celular, né? E meu celular é grande, então a letra é boa e você pode aumentar a letra. Eu digo, eu vou fazer minha leitura bíblica aqui mesmo, vou perder tempo, não. Tinha um jornal lá do meu lado, tinha uma TV, eu fiquei sentado ali, eu digo, aqui mesmo, vou fazer minha leitura bíblica. São 3 capítulos, vou ler meus 3 capítulos aqui. Aí, estou lendo números e lendo os evangelhos. Aí, pronto, fiz minha leitura. Mas passa tão rápido, porque depois você diz, não, quando eu chegar em casa eu vou ler. Aí aparece outra coisa, aí você tem que estudar para fazer outra coisa. Eu estou falando de ler devocionalmente, viu, irmãos? Não é de estudar. Estudar, a gente tem que estudar também. Os irmãos não se limitem só a ler, por ler, leiam, estudam, meditem na palavra. Aprendam a palavra.
Conheçam a palavra. E você vai conhecer lendo, estudando, vindo para a escola dominical, vindo para os cultos de estudo bíblico. Vai ser uma ferramenta a mais, né? Você já está em casa estudando e Deus vai te dando essa ferramenta a mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O nosso Deus, né? O profeta Oséias diz isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. E só conhecemos a Deus lendo as Escrituras. Amém? Então, entenderam o que é ser livre, né? Ser liberto do pecado, passa a ter uma vida agora transformada, se torna um homem diferente, uma mulher diferente, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um pai melhor, um filho melhor. Tudo vai melhorando. Agora não é do dia para a noite não, né? Não vai chegar para também seu marido ou sua esposa, você é crente, você tem que ser agora perfeito. Não, isso é aos poucos. Isso vai acontecendo aos poucos. E é pela graça de Deus, é pela graça e misericórdia de Deus. Temos que reconhecer isso. Olha a resposta deles. Quando Jesus disse, vocês creem em mim, está certo. Então, quem é meu discípulo, o que é que ele diz? Não esqueçam, vão permanecer na minha palavra, vão obedecer a minha palavra, vão colocar em prática a minha palavra. Aí sim, vocês são meus discípulos. Verso 32. E se vocês conhecerem a minha palavra, essa palavra que vocês conhecem vai libertar vocês. Responderam eles, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Lembram que eu expliquei a vocês? Eles estão dizendo o seguinte, vocês lembram, só basta eu citar um texto de Êxodo, quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel e disse, vós sois nação santa, sacerdócio real, né? Povo, propriedade exclusiva. Então, eles tinham esses textos e eles entendiam que, como eles tinham uma aliança com Deus e eram filhos, descendentes físicos de Abraão, então eles não eram escravos de ninguém. Peraí, aí você diz, como assim? Eles não foram escravos do Egito, não foram escravos da Babilônia, a Síria, uma parte deles, não estavam sendo escravos de Roma? Não são essa escravidão aqui, quando eles dizem, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eles não estão falando da escravidão social, eles estão falando de uma escravidão espiritual. Eles estão querendo dizer, porque para o judeu, ser escravo é você ser um idólatra. É você adorar outros deuses, que não seja o Senhor. Isso é ser um escravo. Como eles eram filhos de Abraão e adoravam o Deus verdadeiro, então eles diziam que a gente vai ser liberto de quê? Aí Jesus diz, do pecado. Porque não é porque vocês são judeus que vocês não têm pecado, não. Todo aquele que pratica o pecado é pecador e precisa ser liberto dele. Olha aí o verso 34. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí no verso 35 ele diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Ele dá exemplo, irmãos, da família de Abraão. Isso é tremendo, né? Eles não citam Abraão. Ele diz, vocês estão citando Abraão? Quem foi que permaneceu com Abraão? Foi Isaac ou Ismael? Foi Isaac, porque Isaac era o quê? Filho. Ismael era filho, mas era filho de quem? De uma escrava, de Agar. E eu pergunto, quem foi que foi mandado embora? Foi Agar e Ismael. Tiveram que ir, sair, não ficaram na casa. Ele está tentando mostrar aqui que os verdadeiros filhos de Deus não são os filhos que descendem de um povo. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que estão ligados à aliança, à promessa, que creem na promessa. E Cristo é o filho da promessa. Por isso que ele vai dizer no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós queremos, que Jesus liberte as pessoas. Que Jesus nos liberte, nós já somos libertos, cremos nisso, Ele já nos alcançou. Temos muitas falhas, muitos pecados. Eu sei que vocês passam por isso, às vezes você está orando e o Espírito Santo começa a te mostrar o que você cometeu, tem cometido, né? E as coisas são interessantes, porque quanto mais você ora, é necessário que mais sensível você seja à santidade de Deus, né? A luz de Deus, ela vai estar mais próxima de você. Estou usando uma linguagem metafórica, né, figurada, e você vai poder enxergar com mais detalhes
os teus próprios o quê? Pecados. É o que Tiago diz, lá no capítulo 1, que o homem que ouve e não pratica a palavra é como um homem que ele olha para o espelho, rapidamente, vai embora e esquece do quê? Do que viu. Fique parado uma hora na frente do espelho e comece a olhar você mesmo, da cabeça à planta dos pés. Você vai ver que beleza você é. Não é? Senhora? Graças a Deus. É a graça de Deus. Com certeza tem que melhorar. Capítulo 2 de Filipenses, do 13 ao 18. Sim, murmurava, reclamava, eu sei. Aí a senhora está pensando no versículo, naquele versículo, na mudança que... Sim, que diz que... Deixa eu ver se eu lembro o texto para não... Eu estava pensando no 4, eu confundi com o 4. É o 2 que a senhora está falando, né? Capítulo 2. Primeiro ele começa falando da humildade. E aí depois é do 13 em diante, né? Isso, desenvolvimento da salvação. Correto. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis. Correto. Claro. Mas por quê? Porque a senhora primeiro já conheceu a Cristo. Cristo já se revelou à senhora, já transformou o seu coração, já lhe deu uma nova vida. E agora Ele está, através do Espírito Santo dEle, lhe fazendo crescer nele. Ser mais parecida com Ele. Mesmo sendo brava, do jeito que é, né? Mas assim, o Senhor está amansando, né? O Senhor vai amansando, né? E é assim que Ele faz com a gente, né? As filhas de Lampião, Ele vai amansando, Ele vai transformando o coração. Os filhos, olha, ele tinha 2 discípulos que eram chamados de filhos de trovão. Aqueles caras não eram muito mansos, não. João e Tiago, aí você vai ler a carta de João, você diz, esse João aqui é o filho de trovão? Esse João é o filho de trovão que está falando? Vocês estão entendendo? Você vai ler a primeira, o homem só fala de amor, filhinhos, né? A maneira como ele trata, um homem quebrantado, um homem que teve a revelação do Apocalipse, um homem que chorava na presença de Deus, que pediu para, vamos orar para vir fogo do céu e matar logo esses samaritanos. Não era muito manso não, viu? Era mais bravo que a senhora, quer dizer, eu acho, viu? Não sei, né? Mas, então, graças a Deus, mas isso, e vai melhorar ainda mais. E eu também estou melhor, e vou melhorar ainda mais. E nós, e a irmã Júlia, e todos nós, e Flávio, e cada um de nós, o Espírito Santo está tratando conosco. É isso que Deus quer. Temos nossas recaídas, temos nossas falhas, mas aí o que acontece? Seu coração não é mais o mesmo. Aí quando a gente recai, a gente não permanece no pecado. Vem o arrependimento, vem a tristeza, vem o quebrantamento. E a gente corre para quem? O diabo vai mandar você correr para fora, para longe de Cristo, mas Jesus vai te chamar para quem? Para Ele, né? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel. João vai dizer, filhinhos, não pequei. Se porém pecar, nós temos quem? Um advogado. Vá até Ele, clame por Ele, busque-o. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é maravilhoso. Então, Jesus ele vai dizer, olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e que por isso vocês não são escravos? Todo que peca é escravo do pecado. Então vocês estão incluídos. E outra coisa, quem fica na casa é o filho. E não... Porque, o que é que ele está querendo dizer? Vocês são filhos de Abraão, Ismael também era. Ismael também não era filho, mas era com H. Não era o filho da promessa. Então, o que é necessário? Não é ser filho físico, mas é ser filho da promessa. É estar relacionado com Abraão espiritualmente. É crer na descendência dele ou no descendente dele. E quem é o descendente dele? É Cristo. Veja aí o versículo 56 do capítulo 8. Eu ainda estou no 35, tá? Mas vamos dar um pulo para o 56. Estou caminhando para o final. Abraão, vosso pai, porque vai ter toda a discussão sobre ser filho de Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, ou seja, expressou sua alegria. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Eles entenderam o que ele disse, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja que Jesus ele faz uma afirmação aqui tremenda. Quando foi que Abraão viu Jesus? Diga, irmã Luzia. Isso, e Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Como? Não é que Abraão ele compreendeu tudo que Deus revelava, mas em Gênesis 12:3, Deus fez uma promessa a Abraão, que a tua descendência, o teu descendente será a bênção para todas as... Gálatas 3:16, Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo. Então, quando Deus prometeu a Abraão um filho, esse filho, que a palavra Isaac significa riso, né? Ele se alegrou, mas é porque seria através de Isaac que viria o Salvador. Então, pelo fato de Deus ter dado a Abraão uma promessa e Abraão ter acreditado, espiritualmente ele viu. Vocês estão entendendo, né? Ele creu no que Deus iria fazer através da sua descendência. Então Jesus diz, olha, ele viu o meu dia. Não é que ele compreendeu que viria Jesus Cristo, não é nesse sentido. Mas ele viu o meu dia e se alegrou. Tanto que o nome do filho dele é Sorriso. Representa o que ele sentiu, a sua alegria. E aí eles não entenderam, eles entenderam literalmente, como se Jesus tivesse visto Abraão. Foi Abraão quem viu o dia de Jesus. E Jesus diz, eu não só vi Abraão, mas eu existo antes dele existir. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Eu permaneço sendo. Não é nem eu era, né? Porque se ele dissesse eu era, então... Mas é que ele continua sendo. Essa é a ideia. Eu continuo sendo o que eu sempre fui, né? Antes de Abraão, só que agora com um corpo encarnado e humanamente ali no meio do povo. É maravilhoso a gente ler a palavra. E aí, verso 37, verso 36, ele repete, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus vai ser irônico agora, no verso 37, quando ele diz, bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso é uma característica, eu preguei domingo sobre características, não foi isso? Ou afirmações de Jesus sobre aqueles que não creem nele. Preguei sobre isso. Afirmações de Jesus sobre aqueles que não creem nele. E eu deixei bem claro que nesse texto Jesus vai falar várias coisas e vai afirmar quais são essas pessoas que não creem nele. E uma das suas verdades, das suas afirmações está aqui, olha, eu não vou repetir o sermão, mas está aqui. Bem sei que sois descendências de Abraão, no sentido físico, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Os que não creem em Jesus não têm a palavra dele em seus corações, porque os seus discípulos permanecem na palavra e a palavra permanece neles, como Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, lá em Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Então, nesse texto aqui, ele diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e ironicamente ele diz, contudo procurar matar-me. Veja, Abraão se alegrou em ver o dia dele. Abraão recebia os enviados de Deus com alegria. Lembram dos três homens? E que um era o filho do homem, né? Um era o próprio Cristo, acreditam os estudiosos, né? Já aparecendo, não literalmente encarnado, mas aparecendo em forma de homem, com mais dois anjos, e os dois anjos seguem, e esse um que estava com eles não vai. Mas os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra destruir a cidade por causa do seu pecado. E as cidades circunvizinhas. Como é que Abraão recebe aqueles enviados de Deus? Prepara comida para eles, faz tudo para agradar aqueles homens, porque ele entende que são homens do Senhor. E ele está dizendo aqui, vocês são filhos de Abraão, mas eu que sou o enviado, o filho de Deus. Vocês estão querendo fazer o que comigo? Matar-me. Como é que vocês podem ser filhos de Abraão e agir tão contrariamente a ele? Então vocês podem ser filhos no sentido físico, mas espiritualmente vocês estão longe, sabe por quê? Porque a minha palavra não está em vocês, vocês não creem na minha palavra. Verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Aí Jesus agora vai dizer que o pai deles não é Abraão, é outro pai.
E aí vocês sabem quem é, que o pai deles é o diabo. Lá no verso 44, Jesus vai dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, enquanto Jesus diz: olha, vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. E outra coisa, eu falo das coisas que eu vi em meu pai. Então, eu sou de um pai, e eu falo das coisas desse pai, porque eu me relaciono com esse pai. Ao contraste, vocês não falam as coisas somente do pai de vocês, mas vocês fazem as coisas que ele faz. Porque o que é que o diabo faz desde o princípio? Ele é homicida, além de ser mentiroso. E esses homens também são mentirosos e são homicidas, porque querem matar, e vão matar o Filho de Deus. E vão matar o Filho de Deus. Vocês vão satisfazer os desejos dele, porque ele é vosso pai. Embora ele não declare aqui ainda, no verso 38, quem é o pai. Que eles não estão lá batendo: Abraão é nosso pai, Abraão é nosso pai. Que Abraão nada. E não é isso que Paulo vai dizer. Eu gostaria que... E não é isso que João vai dizer também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente encerrar. Marque aí, verso 38. Paramos no verso 38. Para a semana a gente segue no verso 39 em diante. Fica ruim para vocês assim? Não, para a gente não correr. Até aqui tá bom, né? Para a gente não correr demais. Mas vamos lá para Efésios, capítulo... Vocês conhecem o texto de cor? Efésios 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Do 1 até o 3. Não, eu acho que só o 1 e o 2 é o suficiente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus disse que eles eram escravos do pecado, nos quais andastes outrora. Paulo está dizendo aqui que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos nesses pecados. E aí ele diz, olha, segundo o curso deste mundo, andávamos segundo a direção, a influência, o poder desse mundo que nós vivemos, que jaz no maligno. Agora andávamos segundo quem também? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás. Agora vá para João, primeira carta de João, verso 7. Capítulo 3, verso 7, né? Eu não disse o capítulo. Capítulo 3, verso 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, aqui não quer dizer que você não possa pecar, mas aquele que vive na prática, que é escravo do pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que Jesus está dizendo aqui? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que é que está acontecendo hoje? Saiu hoje uma reportagem que o casamento homossexual, homoafetivo, ele cresceu esse ano 60% e quase 62%, mais ou menos isso aí. Em um ano, o número de casamento. Em um ano. Aí você vê uma catedral, entre aspas, evangélica, para homossexuais. Aí lá o pastor, os obreiros, tudo é homossexual. Ou seja, você não, aqui a gente recebe todo mundo, porque Deus é amor. Veja, como é que eu posso permanecer numa prática? Eu estou citando um homossexual, mas poderia ser um prostituto, um hétero. O cara está lá, o cara diz que foi alcançado pela graça de Deus, mas ele tem 4 mulheres. Vou abrir uma igreja só para adúltero. Vamos abrir uma igreja, olha, você que concorda que deve ter a sua esposa e mais umas 3, se você tiver dinheiro para manter, venha para essa igreja, que aqui você vai ser obreiro. Aqui você vai estar, aqui, olha, a gente recebe todo mundo. É ladrão, está enganando lá, é político corrupto. Aqui é o seu lugar, meu filho, fica aqui, se ajudando. Então, abre-se uma igreja para agradar o povo, para o povo permanecer nos seus pecados e dizer que são de Cristo. João é claro, Cristo é claro.
Se a minha palavra permanece em vós, ou se vocês permanecem em minha palavra, vocês são meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. João diz aqui, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Naquela época, irmãos, naquela época ele já estava dizendo, não vos deixeis enganar. Paulo vai dizer, pode aparecer um anjo do céu. Aí, aquele que pratica a justiça, que justiça é essa? Não é a justiça simplesmente de ser correto. Justiça aqui é retidão, é santidade, é a vontade de Deus. É justo assim como Ele é justo, como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é que eu não tenha falhas, não é que eu não vou falhar, mas eu não posso dizer que sou um crente e ser um ladrão. Eu não posso dizer que sou um crente e viver na prostituição. Vocês estão entendendo? Se caso você caiu em algum momento da sua vida como um crente, eu acredito que você se arrependeu amargamente e sofre com isso. Claro, entende que foi perdoado e que bola para frente, siga, continue servindo o Senhor e não faça mais o que fez. Como Jesus disse à mulher adúltera, ninguém te condenou, eu estou aqui, olha, vá, agora não repita não. Vocês estão entendendo, né? Não repita não, não viva na prática não. Porque aí é diferente. Se vive na prática é porque não conheceu o Salvador, o Libertador. Se caiu uma vez ou outra como um crente, aí você sabe que o giló vem, né? Porque o pecado é amargo. O pecado, ele é ruim. O pecado, ele é mau. O pecado, ele é desagradável, ele entristece o coração. Você quer ver uma coisa que entristece crente, de verdade, é o pecado. Não é nem sofrimento, não, é pecado. Às vezes a gente está triste por uma tribulação, um problema com filho, de saúde, uma coisa ou outra. Mas pior ainda é quando a gente peca, quando a gente desagrada a Deus, quando você briga com sua esposa, quando a esposa briga com o marido, você está com problema com seu filho, não está boa a relação, um irmão em Cristo, quando você não está bem com o irmão. Aí, isso é ruim, isso desagrada, entristece o coração da gente. Por quê? Porque nós somos crentes. Graças a Deus. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus. Aí ele explica. Não vive na prática, né? 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A semente, a palavra. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então Jesus está claro aqui. Pode clamar por ele, pode dizer que o ama, pode estar lá. Se está na prática do pecado e não está nem aí, se caiu no pecado e está arrependido, e está tentando melhorar, mudar de vida, aí é diferente. Mas se está na prática do pecado e está na prática do pecado e carregando a Bíblia e lá pecando, e não está nem aí com nada, aí a coisa não está andando bem, aí não está correto. Vocês estão entendendo, né? Eu estou explicando claro para vocês, irmão. Não estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Falhas nós temos. E o homem pode cair, pode falhar. Por isso que a gente não deve dar brechas. Um homem casado pode, no sentido, se ele der brecha, ele pode cair em adultério. Uma mulher casada, se ela der brecha, ela pode cair em adultério. Isso vai lhe lançar no inferno se ela for uma crente? Não, depende. Se ela realmente demonstra arrependimento, ou se ele demonstra arrependimento e deixou essa vida, claro, ele vai sofrer consequências, ou ela vai sofrer consequências do seu pecado, mas ela não vai, ou ele não vai querer mais fazer isso. Vocês estão entendendo, né? Porque é um nascido de novo. Se o camarada pegou, deu um murro no outro lá, brigou com ele, se agarrou com o camarada na rua, ele vai ter vergonha disso. Ele vai olhar para a besteira que ele fez, vai dizer, mas rapaz, é um crente, está passando por um papelão desse. Chamei um palavrão com um camarada, que coisa é? Como é que eu vou pregar o evangelho para esse homem depois, falar de Jesus para ele? Eu estava lá no carro, o camarada, estou dando um exemplo, eu não fiz isso não. Estava lá, o camarada passou por mim, eu abri o vídeo, chamei um palavrão com ele, eu como um crente. Isso pode, não deve, mas pode acontecer com um crente de verdade. Pode, dependendo da maturidade do crente.
Porque quanto mais o crente cresce no Senhor, mais isso vai ser difícil de acontecer. Muito difícil. Ele vai estar com o vidro dele fechado, caladinho, no coração vai vir a raiva, pode subir para a cabeça, né? Mas depois baixa, ele está ouvindo o louvor dele, e aí ele, Senhor, abençoa essa vida, né? Chama só de miserável não, né? Mas abençoa essa vida e tem misericórdia dela em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe e que nós possamos crescer na palavra do Senhor. Paramos em verso 38, foi? 8, né? 39. A gente continua na próxima semana. Amém? Marque aí, em nome de Jesus.